Olá, doutores e doutoras! Sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje o assunto é a divisão celular, onde vamos analisar o que acontece durante o ciclo de vida da célula e o que exatamente pode influenciar ou até mesmo abortar esse ciclo. A vida normalmente segue um padrão. O indivíduo nasce, cresce, se reproduz, envelhece e morre. Na célula, o sentido é nascer, crescer e se dividir. Esse é o sentido de vida da célula. Esse ciclo possui duas fases principais. A intérfase, que é esse representado aqui pelo verde, e a fase mitótica. Na intérfase, acontece o crescimento da célula, e a intérfase é dividida em três fases, G1, S e a fase G2. A fase mitótica, que é essa que está representada em vermelho, é quando a célula se divide. Durante esse ciclo, existem vários mecanismos de controle de qualidade que controlam se a célula passa ou não para o próximo estágio do ciclo. Esses pontos de controle analisam se o meio interno e externo da célula são favoráveis para a divisão. Bem, então vamos ver o que ocorre na intérfase. Na fase G1, a célula sintetiza o RNA e as proteínas necessárias para a duplicação dos cromossomos. E nessa fase, tem dois pontos de controle que monitoram o progresso da célula. O ponto de controle de lesão do DNA, esse primeiro ponto de controle, ele avalia a integridade do DNA. Se esse ponto de controle detectar um nível elevado de proteína supressora de tumor, que é a P53, significa que o DNA tem um dano que não dá para ser reparado. Então a célula inicia uma cascata bioquímica que faz com que a célula entre em apoptose. Se a célula tiver algum dano, ela entra em G0, que aí ela pode corrigir esse dano e aí então ela volta para o ciclo e prossegue com a divisão. Caso esse dano não seja reparável, ela entra em apoptose. Lembrando que G0 está fora do ciclo, está à parte do ciclo celular, que algumas pessoas referem até por um momento de congelamento. Apesar que ela não está congelada, ela continua ainda com seu trabalho fisiológico, continua fazendo tudo que ela tem de fazer, mas ela apenas não está no ciclo de divisão. E tem também o ponto de controle de restrição, que é esse aqui, bem na divisa entre o G1 e o S, que avalia o próprio potencial replicativo e decide se entra na fase S, de síntese, ou se deixa o ciclo celular para entrar em G0. Esse ponto de controle é sensível ao tamanho da célula, os seus processos fisiológicos e se a matriz extracelular está propícia para que aconteça essa replicação celular. Na fase de síntese, é onde acontece a duplicação do DNA e a formação das cromátides irmãs. A replicação dos cromossomos acontece em lugares diferentes do DNA. Vai fazendo parte por parte até o DNA estar todo replicado. Enquanto está acontecendo a replicação das cromátides para formar as cromátides irmãs, elas vão sendo fixadas umas nas outras por uma proteína chamada coenzina. Então a coenzina se liga os braços das cromátides e as duas partes do centrômero. E essa coenzina que vai manter as cromátides ligadas até a hora da separação delas na anáfase. O ponto de controle S monitora a qualidade do DNA que está sendo replicado. E aí, se tiver tudo ok, ela vai para G2. Na G2, a célula cresce e organiza as organelas para entrar na mitose. Essa é a última fase antes da mitose, então tem que ter certeza que
tem as organelas suficientes, que tem as proteínas suficientes, as enzimas suficientes para ela finalmente poder entrar em M. O ponto de controle da G2 verifica se o DNA foi replicado corretamente e o ponto de controle 2 que verifica se não ficou alguma parte do DNA sem ser replicado. Caso tenha, esse ponto de checagem impede que a célula siga para a próxima fase, para não passar esse erro adiante. Aí a fase mitótica é quando a célula finalmente se divide. Ela tem 2 pontos de controle. O ponto de controle de montagem de fuso, que serve para impedir a célula que entre na anáfase antes da hora, e o ponto de controle de segregação dos cromossomos, que tem a função de impedir o processo de citocinese antes que os cromossomos tenham sido separados corretamente. A mitose consiste em quatro fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. A prófase começa com a condensação dos cromossomos. Porque, imagine só, era como se fosse um monte de linha embaraçada umas nas outras. Para você separar esses 2 carretel de linha, por exemplo, fica muito difícil se ela estiver embaraçada. Agora, se ela estiver condensada, toda enroladinha, fica fácil de você separar sem causar nenhum dano nesse material genético. Então, é necessário que ela se condense antes de passar para a próxima fase. Acontece o desaparecimento do nucleolo. A carioteca se desfaz. Ela se desintegra em vesículas de transporte. Então, ela não é consumida. Ela apenas é desintegrada e ela fica armazenada nessas vesículas, porque quando for necessário, ela é remontada de novo. A célula não quer gastar energia para reproduzir nada, né? Para construir nada que não tem que fazer. Ela é programada, na verdade, para ser eficiente, energeticamente falando. E tem o desenvolvimento do fuso mitótico, que vai polimerizar até se ligar aos cinetócoros, que é uma proteína ancorada nos centrômeros. Nesse ponto, todos os cromossomos estão ligados aos centrômeros, que estão cada um do lado da célula. Tudo ok? Prófase, check prófase, tudo ok? Vamos para metáfase. Na metáfase, os cromossomos chegam à condensação máxima, porque é nesse ponto que eles vão ser divididos. Então, elas estão no nível máximo de condensação. Os microtúbulos dos cinetócoros vão movendo os cromossomos para lá e para cá até formar uma placa equatorial, ou metafásica. Dá para, aqui no desenho, essa está representado aqui por essa parte aqui no meio, que é quando os centrômeros estão todos alinhados no meio da célula. A coenzina segura os braços das cromátides irmãs, só que nessa hora ela é desintegrada e os braços ficam soltos. Eles só ficam ligados pela proteína que está no meio das cromátides irmãs. Daí então, se tudo estiver ok, a gente passa para a anáfase, que começa a desintegração das coenzinas, que liga os centrômeros, e essas cromátides são puxadas, cada um para o lado. Então, a gente vai posteriormente para a telófase. Começa com a reconstituição da carioteca, aquela parte que eu falei que tinha sido dividida em vesículas, ela começa a ser montada em volta dos 2 grupos de material genético, de cromossomos, que acabaram de ser separados. O núcleo se separam
que é quando a gente chama de citocinese, que é uma subfase da telófase, e as duas células se separam, finalmente. E pronto. A partir desse momento se inicia uma outra fase, um outro ciclo para essas duas células filhas. Então, meu muito obrigado. Qualquer coisa, deixa o recado aí abaixo e não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever se você não for inscrito e ative o sininho. E vai sair a aula, o máximo que eu puder fazer, eu vou estar fazendo. E se está te ajudando de qualquer forma, dá uma forcinha aí. Então, valeu, muito obrigado e até mais.